Cientistas descobrem um buraco negro massivo muito próximo da Terra. Será que em breve isso causará algum problema em nosso planeta? Afinal, os buracos negros são famosos por sempre estarem destruindo planetas e estrelas. Buracos negros, na verdade, são os resultados da morte de estrelas. Claro que não é qualquer estrela, a estrela ela precisa ter aproximadamente 20 vezes a massa do nosso Sol. Quando a estrela tem 20 vezes a massa do Sol, a gravidade dela entra em colapso sobre si mesma, deixando um caroço com o nome de buraco negro. E o nome desse caroço deixado pela estrela se chamar buraco negro é pelo fato de que nada consegue escapar dele, nem mesmo a luz. Tudo que chega perto demais, ele destrói. E é por isso que um buraco negro perto da Terra pode causar diversos problemas para o nosso planeta. Agora, o quão perto um buraco negro precisa estar para causar problemas para a gente? Para você entender isso, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Que as estrelas morrem, todos nós já sabemos, mas a morte de cada estrela tem diferentes peculiaridades. Todo mundo sabe que tudo nesse universo tem início, meio e fim, e com as estrelas não é diferente. Elas também têm o início de suas vidas, o meio de suas vidas e no final elas morrem. Mas cada estrela morre de um jeito diferente. Os cientistas classificam em 3 tipos diferentes para as mortes das estrelas. E o que diferencia o fim da vida de uma estrela para o fim da vida de outra estrela é a quantidade de massa que ela tem. Estrelas com massa como a do nosso Sol ou menores, ao final de suas vidas elas incham. Por exemplo, o Sol ele vai inchar e vai ficar tão grande que vai engolir a Terra. Então, teoricamente, até o Sol vai causar problema aqui na Terra. Bom, no fim da vida do Sol, ele vai inchar tanto, mas tanto, que na superfície dele vai ter tão pouca gravidade que todo o material que está naquela superfície vai começar a ser vazado para o espaço por causa de suas explosões, que sempre acontecem na superfície de qualquer estrela. Assim que todo o material do Sol for vazado, vai sobrar apenas um núcleo. O núcleo será aproximadamente do tamanho da Terra, e se nós estivermos vivos depois que o Sol morrer, veríamos apenas um pontinho no céu que brilharia não mais do que uma lua cheia. Na verdade, a morte do Sol é muito lenta e por causa disso não é tão interessante quanto as 2 mortes que iremos falar aqui agora, quanto o fim de 2 outras estrelas que vamos falar aqui agora. Como por exemplo a supernova, que é a morte de estrelas com mais de 20 vezes a massa do Sol. Quando uma estrela que tem tanta massa quanto 20 vezes a massa do Sol, sua morte não é suave como a do Sol. Na verdade, uma estrela é o equilíbrio entre 2 energias, entre 2 forças. A gravidade, que empurra a estrela para o próprio centro, e a dos átomos no centro da estrela, que, ao serem esmagados, liberam energia, fazendo uma força oposta. Então, quando o combustível no núcleo dessa estrela, ou seja, os átomos que estão ali, não conseguem mais emitir essa energia, a gravidade acaba vencendo essa briga. E então a gravidade meio que comprime a estrela sobre si mesma em milésimos de segundo. Isso faz a estrela entrar em colapso, explodindo, perdendo toda a matéria que criou durante a sua vida. A explosão de uma supernova é tão intensa que ela libera mais energia do que bilhões de sóis em apenas alguns minutos ou alguns dias. Assim como o Sol, essas estrelas também deixam um caroço para trás, mas ao invés de ser uma anã branca como a do nosso Sol, essas estrelas deixam um caroço conhecido como estrelas de nêutron. Esse, entre aspas, caroço recebe esse nome porque o núcleo dessa estrela é quase unicamente feito de nêutrons. Algumas dessas estrelas que explodem em supernovas até conseguem deixar um buraco negro, que é um ponto tão denso no espaço que nada consegue escapar quando chega perto demais. Você provavelmente está se perguntando, e qual é a outra morte de estrela que ainda pode ser mais bizarra do que essa? E eu te respondo que existe a hipernova. Para vocês terem noção, a supernova emite energia maior do que bilhões de sóis. Já a hipernova libera energia equivalente a uma galáxia inteira em poucos minutos. Essa é uma foto de uma hipernova conhecida como SN 1998BW. Repare como essa hipernova é muito mais brilhante do que toda a sua galáxia junta. Essa hipernova poderia aniquilar toda a vida na Terra. A energia de uma hipernova é tão grande que se tiver uma perto de nós,
a cerca de 7.000 anos-luz de distância, e se estiver perfeitamente alinhada com a Terra, ela poderia aniquilar toda a vida na Terra. E claro, como todas as outras estrelas, ela também deixa um caroço, mas nesse caso sempre deixa um buraco negro de massa estelar. Esses buracos negros que são deixados por essas hipernovas conseguem fazer com que outras estrelas e outros corpos celestes orbitam sobre ele, e consequentemente ele devora a energia de estrelas ou de planetas. Como por exemplo o sistema Swift J0230, onde a estrela que tem uma massa semelhante ao Sol orbita um buraco negro de 200.000 vezes a massa do Sol. Bom, agora que já entendemos sobre a formação do buraco negro e o que ele é, vamos para o próximo capítulo, onde falaremos se esse buraco negro que foi encontrado próximo de nós representa uma ameaça para a Terra. Esse buraco negro traz algum perigo? E como podemos ver algo que não tem luz? Realmente é muito difícil detectar um objeto que não emite luz no espaço, mas como toda uma boa ciência, se cria métodos para coisas que não conseguimos fazer facilmente. Então, alguns métodos foram criados para conseguirmos detectar os buracos negros, como por exemplo o método da radiação eletromagnética, observação de sistema binário, ondas gravitacionais e o método que foi usado para detectar esse buraco negro como um efeito gravitacional. Esse método consiste em um distúrbio na órbita da estrela. Basicamente, os cientistas detectam uma estrela orbitando algo, e ao olharem para essa estrela, eles não conseguem detectar nada em que ela esteja orbitando. Então, nesse caso, é um buraco negro. E o mais incrível dessa descoberta em específico é que ela foi acidental. Ele foi detectado pela missão Gaia da Agência Espacial Europeia. E o objetivo de toda essa missão é mapear toda a galáxia para coletar informações. E essas informações revelam o posicionamento e movimento de bilhões de estrelas em nossa galáxia. E claro, em uma dessas estrelas, o buraco negro que estamos falando foi detectado. O nome dele é BH3. O sistema estelar desse buraco negro é composto por uma estrela ao seu redor. Ela tem 75% da massa do Sol, ou seja, é mais leve do que o Sol. E o buraco negro em questão está, entre aspas, adormecido por causa da sua grande distância entre a estrela. Diferentemente do buraco negro que falamos antes, o Swift J0230, que está engolindo a sua estrela companheira. E a questão de perigo com a Terra, existe alguma chance de estarmos em perigo? Bom, a verdade é que sim e não. Como já falamos, buracos negros não emitem luz. Isso atrapalha muito a localização de todos eles. Por exemplo, o buraco negro que descobrimos perto da Terra, o BH3, ele está localizado na constelação de Áquila, a apenas 2.000 anos-luz de distância de nós, e ele só foi detectado porque está preso junto com uma estrela. Esse buraco negro, BH3 em específico, não oferece nenhum perigo para nós, pelo fato dele estar adormecido e longe o suficiente para não nos causar nenhum problema gravitacional. Mas como os buracos negros não emitem luz, pode ser que exista algum se aproximando de nós, sem nem sabermos. E é claro, mesmo se tiver algum muito perto de nós, pode acontecer dele não causar problemas, porque isso depende de vários fatores, como a sua gravidade e se o buraco negro é ativo ou não. Existem diversos sistemas solares, entre aspas, em que ao invés de ter uma estrela em seu centro, é na verdade um buraco negro, e existem planetas que orbitam ele. A questão é o buraco negro estar a uma distância em que a gravidade dele não seja forte o suficiente para sermos esmagados. Bom, eu sempre fico fascinado quando eu vejo algumas notícias sobre o universo, como por exemplo a possibilidade de ter vida em algum planeta, a possibilidade de ter um buraco negro perto da gente. Eu sempre fico me questionando sobre várias coisas que podem ter lá fora e a gente não faz a menor ideia do que pode ser isso. Pode ser que nesse momento exista um buraco negro vindo em nossa direção e simplesmente não sabemos, pelo fato de que ele não emite luz. Ou talvez até mesmo existir alguma vida alienígena pelo universo afora. E eu me questiono também sobre os problemas que a ciência ainda não consegue solucionar, como por exemplo o que existe dentro de um buraco negro, como foi de fato o início do universo. Fico pensando quantas coisas ainda não sabemos, como por exemplo, se a vida existir, como ela seria? Bom, eu fiz um vídeo que fala sobre como a vida seria na visão da ciência, como a vida alienígena pode ser na visão da ciência. Então, esse vídeo vai estar aparecendo na sua tela agora, para você clicar e assistir.